E aí, sou Paulo Marchetti, estou de volta aqui para contar histórias dos bastidores da MTV, histórias sob meu ponto de vista e sob o ponto de vista dos programas que eu realizei no período que eu trabalhei lá de 93 a 2000. E esse vídeo aqui eu quero contar sobre o que foi o MTV no verão, o segundo projeto de verão feito pela MTV no, na temporada 94-95, que a gente gravou no Rio em dezembro de 94 até fevereiro de 95, durante 3 meses. Mas antes, gostaria de lembrar algumas coisas que eu esqueci de falar em vídeos anteriores. Tem um top 20 no YouTube feito com funcionários. Top 20, top 20 funcionários 1991. Acho que dá para encontrar o programa colocando isso na busca. Que é a Astrid dando um rolé pelo prédio e mostrando as pessoas que trabalhavam lá em 91 e muitas delas estavam ainda estavam lá quando eu cheguei em 93 e, e já falei de algumas delas em outros vídeos, então vale a pena assistir esse top 20 que é um material preciosíssimo. Outra coisa que eu queria dar um toque é que eu falei do verão da Casa da Praia, de 93 para 94, só que eu esqueci de falar do, da parada que teve, do top verão que rolou no final do verão, que foi a nossa última gravação de, desse especial, dessa grade especial, que aconteceu em Paraty. A gente gravou num veleiro, a gente foi pra uma ilha ali por perto e o barco parou por ali e a gente ficou na água e durante esse rolê a gente gravou o top 20 e foi todo mundo. É, os diretores que trabalharam na Casa da Praia, o Kaká, a Joana, acho que o Carelli, não lembro se o Carelli tava, mas a Soninha tava de coordenadora, eu tava de assistente de produção, Nego Lima, tava a Adriana Lessa, Gastão, Cuca, o Cazé e a Astrid, claro. E não lembro se tinha mais alguém, mas com certeza eles estavam lá. E a gente foi para Paraty todo mundo junto, como foi o verão inteiro, nas nossas idas e vindas para Cambori. Fomos todos juntos para Paraty e lá a gente ficou, se eu não me engano, no mesmo hotel. Pelo menos boa parte da equipe ficou no mesmo hotel. Um hotel que depois eu vi pelas fotos na entrada que o Mick Jagger ficou lá. Um monte de gente famosa, gringa, já se hospedou nesse hotel. E tinha uma piscina assim, os quartos eram térreo, uma casa antiga, né? E os quartos térreos e tinha uma piscina bem bacana assim. A gente inclusive chegou no meio da tarde, começo da tarde, eu acho que umas 3 da tarde, e a gente deixou as coisas no quarto e ficamos na piscina durante esse dia. Então rolou essa gravação, tinha a banda Bel, também acompanhou a gravação. A banda Bel era naquele ano, em 94, tinha feito uma música pro Romário, foi ano da Copa, do Tetra, e a banda Bel tinha feito uma música em homenagem ao Romário, então foi uma música que acabou rolando bastante na MTV. Rolou no Disque, mas como eu não sou do Disque, não lembro até onde ela chegou na parada. E era a banda que tinha como vocalista o Tony Garrido, que depois foi pro Cidade Negra. Então a gente saiu nesse veleiro e fomos dar uma volta com água mansa, um dia de sol. Eu lembro que eu fiquei com uma câmera Hi8, que era uma câmera já, uma handcam, que não pegou muito, é fitinha também pequena tal, mas o mercado não aceitou muito e também as pessoas em casa ela não serviu nem para quem era profissional e nem, nem para quem era amador. Mas eu fiz umas imagens em Hi8 e esse programa é um deles que está no arquivo, porque nunca vi aqui no YouTube.
de vez em quando eu dou uma fuçada no YouTube para ver o que tem quando eu vou falar dos programas que já falei. Legal lembrar duas coisas também. Que nesse especial de Paraty entrou o Batista, que foi um dos diretores de fotografia da MTV durante muitos anos. Então ele entrou perto, assim, junto comigo e com o Cazé, a gente entrou mais ou menos junto. E o Batista também, ele passou a ser é, diretor no estúdio, diretor nos programas que a gente saía, na- nas externas, né, nos programas especiais, tudo. E no MTV no verão, ele, o Batista foi o diretor de fotografia. E tinha mais uma lembrança só, porque eu falei dos restaurantes, uma curiosidade que eu acho que tem que. É, acho não, tem que registrar, que é o Colher de Prata. Eu falei muito dos restaurantes que a gente comia, é, que ficava perto da MTV, fora a lanchonete real, tinha um restaurante por quilo um pouco mais embaixo, tinha um restaurante que abriu dentro do posto de gasolina, que foi, na época que abriu, foi ótimo pra gente, porque foi, sei lá, a segunda opção, a terceira opção que a gente tinha. Não tinha, quando eu entrei lá ainda não tinha muita opção de comer. E um pouco mais pra frente, se eu não me engano, já em 97, abriu o Colher de Prata. E o Colher de Prata vale sim o registro aqui, porque a Dona Lúcia, é, muito queridas, todas elas. Era um lugar que a gente, a 2 quarteirões da MTV, a Dona Penha, eram irmãs. Era o quarteirão que tem a Praça da Sabesp e mais um quarteirão que na verdade é uma ladeira, que pro carro é uma subida. E a gente ia todo dia. Eu, por exemplo, pegava meu bloquinho de ticket de refeição, tirava algumas folhas, botava no bolso e entregava o bloco inteiro pra Penha. E ficava lá anotado no caderno. E era um lugar que você ia, elas faziam o seu prato, e ia todo mundo. Teve uma época que, assim, quando foi descoberto o Colher de Prata, não sei nem. Eu acredito que possa ter sido alguém do jornalismo a descobrir, aí espalhou por todo mundo e a gente começou a ir em peso lá. E era gostoso, era comida caseira mesmo, elas que faziam a comida, e elas que serviam. A gente sentava, era uma coisa muito, muito, muito caseira mesmo. E iam VJs, iam diretores, produtores, estagiários, é, todo mundo assim da MTV sentou lá para comer, pelo menos uma vez. E, e tinha pessoas como eu que eram frequentadores assíduos. Depois que abriu o Colher de Prata, eu dificilmente fui comer em outro lugar, a não ser que a gente pedisse alguma coisa para comer, que às vezes rolava uma vontade de pedir um Lig Lig. Não tinha Shining Box ainda, então a gente pedia o Lig Lig. Mas é isso que eu tinha esquecido de comentar nos vídeos anteriores. E o MTV no verão, já falando dele, então, foi um projeto que a MTV fez para ser gravado no Rio de Janeiro, para poder, assim como a Casa da Praia serviu de marketing para atrair gravadoras e artistas e funcionou bem, o MTV no verão foi também uma jogada para mostrar, ó, cariocas, a emissora é de vocês. Até pro Brasil, olha, a gente não tá só em São Paulo, estamos aí. Tanto que mais tarde veio o Suor e veio outros projetos que a gente viajava pelo Brasil inteiro. Teve um projeto do caralho do Gastão, com o Kaká dirigindo, que Gastão Redescobre Brasil, não lembro, não lembro. Provavelmente você que está assistindo o vídeo vai lembrar mais que eu, mas pô, o Gastão é, viajou o Brasil inteiro mostrando bandas, grupos, independentes, artistas enfim, de todos os estados. Foi um projeto bem bacana e até valeria, fica aí a dica pro Gastão, para ele fazer um vídeo sobre isso, porque é um vídeo que vale a pena
ser comentado e ser registrada essa história. É, mas o MTV no verão, então, a gente foi pro Rio. Os VJs foram o Cazé, a Soninha, que ainda era coordenadora de produção, a Cuca, e eu acho que esporadicamente a Tati. Ou a Tati também foi direto com a gente, não lembro. Eu lembro que eu tenho muita foto desse, dessas gravações de dezembro, né, de 94, 95, desse projeto, porque eu estava com a minha máquina, levava para o Rio, então eu tenho muita foto. E tem fotos, um monte de foto com a Tati, tá? Então acredito que ela também era uma VJ que ia. E então a gente pegava a ponte aérea toda semana, ficávamos no mesmo hotel. E foi uma época que a Soninha começou uma transição para entregar a coordenação de produção para outra pessoa. Já tinha foi no meio desse verão que entrou uma pessoa de assistente dela com esse objetivo de se tornar o próximo coordenador de produção, para ela poder se dedicar só à apresentação. É, então o que aconteceu, foram definidos ali os programas, a chefia, né, a diretoria, a gerência definiu os programas que iam fazer no verão, o que ia ser a grade do verão, e aí depois o nosso chefe, o Moa, definiu quem seriam os diretores, e a gente foi passar um final de semana no Rio antes das gravações. Fomos eu, o Rodrigo Carelli, a Joana Mazzucchelli, que seríamos os três diretores nesse verão. Foi, acho que a Soninha, sim, claro. Foi o Moa. Acho que foi alguém do Promo. Foi o Pierre, que foi o cenógrafo. Uma viagem que a gente chama de scouting. Uma viagem de pesquisa. Uma viagem para olhar. Viagem de observação. Então a gente foi para alguns lugares. A gente visitou o Morro da Urca, o Pão de Açúcar, que seria o nosso QG lá, que foi o nosso QG, onde eram Noites Cariocas. O palco do Noites Cariocas foi feito um cenário. Ali era, entre aspas, o nosso estúdio. E um camarim virou a sala de coordenação, que era onde a Soninha trabalhava. Ali também tinha o camarim, tinha o figurino, maquiagem. E ali o nosso ponto de partida para tudo no Rio de Janeiro era o Pão de Açúcar. Então a gente pegava bondinho, a gente passou o verão pegando bondinho praticamente todos os dias. E, e ficávamos num hotel na ponta de Copacabana, bem na ponta de Copacabana com o Arpoador, um hotel que tem ali que acho que já mudou de nome umas 8 vezes, então nem vou me arriscar a dizer o nome do hotel. Mas a gente sempre ficava nele, era sempre o mesmo hotel. E a gente sempre pegava a mesma companhia aérea, e íamos e voltar. A gente não gravava de final de semana, a gente só gravava de segunda a sexta, mas a gente não passava a semana inteira. Acho que a gente ia na terça e voltava na sexta, era uma coisa, era algo assim. E a gente ia para gravar os 5 programas. Por exemplo, eu fazia o Rádio Vitrola com o Cazé. A gente gravava 5 programas da semana seguinte. O Carelli gravava o Disque e o Top 20 com a Cuca. A Soninha gravava, acho que o Non-Stop e um programa chamado Festa MTV, que eu vi agora há pouco. Tem um programa dele no YouTube. Se botar Festa MTV, vem a Soninha numa balada, porque ela sempre ia com a Joana para umas baladas à noite. Eu e Cazé, a gente acordava às 5, 5 e meia da manhã, porque a gente tinha que gravar só no período da manhã, porque meio-dia e meio, se eu não me engano, era isso. A gente tinha que estar de volta ou no hotel ou no nosso QG, no Morro da Urca, porque a equipe que gravava com a gente de manhã ia gravar à tarde. Que, eu lembro do Raul de câmera, Raul de Góes, o Arci de assistente, Betinho no áudio, o Batista, como falei no começo, ele era o diretor de fotografia. Puxa vida, certamente estou esquecendo, mas enfim, eu preciso ver as fotos. E tinha uma equipe também que foi contratada do Rio. A gente tinha seguranças
que andavam com a gente, onde a gente ia. Não era van na época, a gente saía para a externa com Kombi. Era uma Kombi com equipamento e uma Kombi com a equipe. Então a gente ficou esse verão praticamente desvendando o Rio de Janeiro. Eu e o Cazé, a gente foi para todas as praias, a gente fazia o Rádio Vitrola, a gente pegou a barca, fomos para Niterói, fomos para Paquetá, pô, gravamos, como eu falei, em todas as praias, até mesmo em Grumari, a gente foi, é, toda a orla, a gente foi para museu, a gente foi para os lugares históricos do centro. Eu fiz um programa especial, uma vez a gente estava cansado já, era final de temporada e era muito puxado. Tanto que eu falei já que nesse verão a gente foi pro mar uma vez no dia que a gente chegou no Rio e, e nunca mais. A gente nadava na piscina do hotel, que era mais fácil e mais rápido do que ir pro mar. Então eu fiquei 3 meses no Rio e não fui pra praia, porque era puxado. E teve um programa que a gente fez que eu homenageei o calçadão de Copacabana, que é só o caserno deitado e a câmera apontando para o chão, só no calçadão, que eram momentos que a gente respirava, que eram momentos de tranquilidade. E a gente gravava também no morro, né? A gente pegava os bondinhos e ficava andando por lá, mostrando. Lá tem vários caminhos, fora o caminho que os turistas conhecem, que, que fazem, tal, com aquele puta visual. Aquilo ali rendeu, claro que um monte de programa. É, mas a gente também ia para uns caminhos alternativos que tinham lá, gravava dentro do bondinho. A gente explorou tudo aquilo ali. A gente, é, a gente gravou em todos os cantos que podia. Com certeza a gente abriu câmera e fez alguma coisa. É, Nessa época era assim, a gente levava os espelhos com a programação, alguns espelhos a gente já levava, a Soninha levava numa pasta tal, e outros chegavam por fax. É uma época de telefone fixo, fax, tanto que a gente saía para a externa, o que a gente levava era ficha telefônica, caso precisasse ligar para a base, para alguma coisa. É, então a gente recebia, quando tinha algum espelho que não tinha ficado pronto na hora da gente ir para o Rio e tal, as cabeças, porque a redação continuou sendo em São Paulo. Então eram escritas lá as cabeças. Então qualquer coisa era enviado por fax mesmo. Uma curiosidade inútil, mas o Rádio Vitrola, o Cazé, a gente foi o primeiro programa da MTV a gravar com um grupo de pagode que foi os Morenos, que canta. Eles foram lá, eu lembro daquela música Marrom Bombom, nossa cor marrom. Então, a gente gravamos com eles lá no palco do Noites, do nosso cenário lá. E eles fizeram playback dessa música. E foi a primeira vez que apareceu o pagode na programação da MTV. Cultura inútil, mas vale registrar para quem é fã da MTV. E, bom, é isso. Teve um top 20 também bem bacana logo no começo do verão que foi feito com Raimundos. Convidaram Raimundos para participar do programa. E então o Raimundos saiu de São Paulo, que os quatro já estavam em São Paulo. Eles foram pro Rio, ficaram no hotel com a gente, tudo. Foi a primeira viagem que o Raimundos fez, se não me engano, pra, assim, só nem para tocar nem nada, viagem profissional, para falar, para fazer um programa de televisão, sabe, que era uma coisa bem para quem era profissional mesmo, para quem era rockstar e tal. Então foi uma viagem engraçada. Eu acompanhei a gravação, a gente ficou junto no hotel. E aí depois falaram pra eles, olha, vocês podem, fiquem à vontade, vocês podem pedir o que quiser e tal, vocês podem comer aí no hotel, fiquem, não, não se preocupe com isso, tá? E a gente acabou indo pro quarto, ficamos todos juntos na hora do jantar e a gente falou, nossa, o que podemos pedir, né? E a gente acabou pedindo, sei lá, macarrão, a bolonhesa e batata frita e frango à milanesa, manja? Meio por aí, mas a gente ficou lá felizão, tal, pô, primeira viagem profissional, foi bem bacana a gravação
Então esse dia também marcou, que era o início da trajetória profissional do Raimundos. E esse foi o verão que a gente fez no Rio. Como todo o programa que a gente fazia, a gente enviava as cabeças gravadas. Nessa época as câmeras eram as câmeras beta, ainda as betas de 13 a 15 quilos, que você botava uma fita de 30 dentro e você gravava na fita. Aí depois o que acontecia, a gente pegava o espelho e marcava no espelho, falava assim, essa cabeça aqui, o take 1 valeu, o take 2 valeu. E aí botava esse espelho na fita. Essa fita aí ia para São Paulo de volta com a gente. Eu não lembro se ia em malote ou ela voltava com a gente, mas tinha essa parte de essa parte física, né, do enfim, da gravação, de ter que levar e trazer fita, era uma parte importante. E aí a gente só gravava a cabeça, como a maioria dos programas que acontecia era isso. A gente gravava as cabeças, elas iam pro departamento que transmitia, o transmissor, e lá eles botavam a cabeça e já programavam o clipe. Nessa época eram 3 blocos de clipe, de vez em quando eram 2 clipes, mas geralmente era a cabeça de VJ, 3 clipes, aí vinha a cabeça de VJ, 3 clipes, intervalo, mas costumava ser blocos de 3. E a gente sempre fazia a cabeça do primeiro artista, e se não tivesse muita coisa, se não tivesse nada para refazer uma cabeça, para contar alguma coisa, a gente contava a história do segundo clipe. Ó, a gente vai ver o Michael Jackson, mas na sequência vai vir a Madonna, que inclusive ela tá para lançar, não sei o que, então a gente acabava falando do segundo clipe também. Então as cabeças elas iam sozinhas pro departamento, que aí o pessoal lá da transmissão programava, era uma máquina, um robozão, e aí entrava a cabeça, entrava o clipe, entrava a cabeça. Teve uma vez, inclusive nesse verão, falando nisso, é, eu e a Soninha, a gente estava cobrindo férias do Benevides. Eu cobria férias do Benevides, que era o diretor, e a Soninha cobria férias do Massari, que era o VJ, no lado B. E aí a gente gravou, a gente voltava para São Paulo, a gente ficava 2 dias aqui em São Paulo, se não me engano, segunda e terça, e viajava na terça ou viajava na quarta, enfim. Mas nesses 1, 2 dias que a gente ficava em São Paulo, a gente tinha que gravar o lado B. E teve uma vez que eu gravei um lado B, tinha um grupo convidado, aí a Soninha recebeu o grupo, eu não vou dizer o nome porque eu realmente não lembro do nome, então não quero dar gafe nenhuma, mas é, foi um grupo alternativo, a Soninha, porque ia estrear o clipe deles, tá? Um grupo de São Paulo, aí eles trocaram ideia, tudo, e durante o programa, e comentaram os clipes e tal, chamaram o clipe deles, tudo. E aí gravamos e a fita foi pra fitoteca normal, entregue, como eu contei aqui o sistema, que depois do switcher, todas as fitas com os programas gravados vão pra fitoteca, que recebia até X horas, até 5 horas da tarde, todo dia tinha que entregar os programas do dia seguinte, tinha lá um deadline, e, e aí, beleza, eu entreguei lá, o assistente entregou, não lembro, o lado B, e a gente não lembro, eu e a Soninha, a gente no Rio já, era domingo, se eu não me engano, que o lado B passava no domingo, acho que era isso mesmo. A gente colocou no lado B para assistir, era tarde, 10 horas e tal, e entrou a vinheta do lado B, depois da vinheta entrou clipe. Aí eu, pô, mas cadê a Soninha, a cabeça da Soninha? Falando, oi, aqui começando o lado B e tal. Beleza, vamos ver o que aconteceu. Aí enviaram os clipes, aí na hora de ter outra cabeça, não vinha a cabeça, era vinheta, clipe. Aí, pô, o que aconteceu? Eu e a Soninha, os dois assistindo, né? E aí, por coincidência, nós dois ligamos pra MTV do hotel e perguntamos, pô, o que aconteceu, né? E aí depois a gente se falou no hotel, por telefone. É, alguém, amigo que trabalhava na MTV,
amigo desse grupo que foi entrevistado do lado B, foi na Fitoteca e pegou o programa para assistir. Ah, o grupo dos meus amigos, tá, eu vou assistir e já devolvo, tá? O cara assistiu e deixou a fita na decupagem. Não entregou de volta para a Fitoteca. Então, ninguém recebeu, não teve cabeça, o lado B não teve, não foi as cabeças da Soninha. Ficou o final de semana inteiro a fita na decupagem, porque o cara esqueceu de devolver o programa na Fitoteca. E, pô, a gente ficou puto, claro, né? E principalmente o artista. E assim, bobeira do cara, né? A chance dos amigos aparecerem no lado B foi perdida por causa dele, que acabou que não apareceu ninguém e passou e já era e foi. Coisas da MTV. Mas é isso, que foi o MTV no verão, foi divertido, aquela coisa da gente viajar todo mundo junto sempre, no mesmo voo. é, não contei do baculejo, sabia que eu estava esquecendo alguma coisa. Uma das primeiras viagens que a gente fez para o Rio, nesse MTV no verão, coincidiu do exército invadir os morros no Rio. E também tem muita blitz pela cidade, a coisa ficou mais severa, coisa de tráfico, enfim, é, coisas do Rio de Janeiro. Então a coisa ficou mais difícil ali, é, com o exército espalhado pela cidade inteira. E numa das nossas primeiras viagens, a gente foi passar pela esteira, né, entrar na sala de embarque e tal, e a polícia nos parou e deu baculejo em todo mundo. Foi uma coisa assim impressionante. Eles encanaram com a gente, mesmo a gente com o crachá da MTV, mesmo a gente conversando, mostrando, olha, o equipamento todo, fita, enfim, maquiagem, eles não teve jeito. Inclusive, falando de maquiagem, eles pegaram o estojo da Mili, que era a maquiadora da MTV e que ia pro Rio com a gente, abriram o estojo dela e assim, eles abriram batom, detalhes, sabe? Caixinha que tinha espelhinho, eles abriam a caixinha, viam o que tinha dentro, mexeram em todas as sacolas, em todas as mochilas. Não sei o que aconteceu, que os caras encanaram com a gente. A gente costumava andar normal, como a gente gostava, com tênis rasgado, sujo, chinela havaiana, que não tinha modelos gourmet, era aquele havaiana basicão, era bata surrada, bermudão, o short rasgado, o cabelo despenteado, a gente andava daquele jeito. A MTV não era uma emissora ainda conhecida, ainda estava na transição da TV, do UHF para TV a cabo, já tinha TVA, mas nem todo mundo consumia TV a cabo nessa época, né? A NET também estava chegando com, enfim, então a MTV não tinha um alcance que teve depois nos anos 2000 e tal. Então os caras encanaram com a gente e passaram a mexer em tudo. Pegaram o casé, levaram o casé para uma salinha, é, deram um baculejo nele, falaram para ele tirar a camisa dele, ele tirou a camisa, a camiseta, é, vira pra cá, então tira a bermuda, tirou a bermuda, ele estava de chinelo, eu lembro disso, tira a bermuda, ele tirou a bermuda, ficou de cueca só, vira pra cá, e os caras não tira a cueca. Aí ele se enfesou, ele me contou que ele se enfesou, deu uns 5 minutos nele ali, que baixou o santo nele ali, falando de brincadeira, mas ele falou, gente, pelo amor de Deus, cara, vocês estão me faltando com respeito. Tô aqui de cueca na frente de vocês, a gente tomando baculejo, a gente falou pra vocês, a gente é da MTV, a gente tá indo pro Rio pra trabalhar, pra gravar, vocês estão vendo o equipamento. Baixou uns 5 minutos nele ali e ele começou a dar um esporro nos dois policiais, que eles olharam um pro outro e falaram, não, tá bom, se veste aí e beleza, sabe? E a gente tomou um senhor baculejo, um épico, assim, da gente ficar ali sem entender mesmo, sabe? Por que encanaram com a gente, só porque, pelo nosso jeito de se vestir, camiseta de banda, sabe? Uma coisa meio, pô, mas é isso que aconteceu no MTV no verão, nas nossas
idas e vindas. É claro que a gente ficou chapa de toda a tripulação, de toda a equipe da, 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 da companhia aérea, que a gente viajava sempre na mesma companhia aérea. Eu acho que era a TAM, se eu não me engano era a TAM, e a gente sempre viajava na TAM. Uma vez eu fui sorteado com 2 ingressos para assistir o Carnaval no Sambódromo do Rio. Eu vendi cada ingresso por R$ 250, era um para um na época. O real estava começando, tinha acabado de é, se tornar moeda, então era um para um no dólar, então eu acabei ganhando US$ 500. Foi a única vez que alguém da MTV foi sorteado nesses 3 meses de viagem, 2 pontes aéreas por semana. A gente ficou amigo de todo mundo, às vezes a gente ia para a cabine, porque de vez em quando dava para ir ver os pilotos ali comandando e tal, ver o visual, era legal. Então foi um verão gostoso também, feito bem tranquilo, na paz, na harmonia. Foi cansativo, claro, porque eram gravações. Eu tinha que gravar 2 programas numa manhã, eram muitas cabeças, sei lá, 15 cabeças, 16 cabeças, em 2 locações diferentes. Então pegava trânsito, ia para um, começava a gravar às 7 da manhã, terminava 10, aí das 10 a meio-dia tinha que gravar outro, mas era em outro lugar. Então assim, era correria, mas foi gostoso, foi uma boa experiência. Tenho minhas fotos que são boas recordações. Eu dei um rolê, a gente deu, eu e o Casé, a gente deu um rolê, fez um programa de helicóptero, é, deu uma volta no Cristo, assim, e, e as praias, toda a orla carioca, foi muito legal. A gente deschavou o Rio, assim, a gente foi para todos os lados do Rio, e foi muito bacana para todo mundo. Foi uma grande experiência, em termos de gravação externa, de direção de apresentador, de relação com equipe, porque era o trabalho era intenso, mas é, acabou que deu tudo certo, e a equipe do Rio também era divertidíssima, e a gente mais uma vez conseguiu trabalhar dando risada numa boa energia. Então agradeço a paciência de você, a sua paciência, agradeço a sua companhia. Até o próximo vídeo, um beijo e um abraço.